Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos abundantemente, com a paz, sobretudo a paz. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, receba paz, onde quer que você esteja nesse instante, ainda que esteja enfrentando problemas, dificuldades, que todos nós enfrentamos. Todos nós enfrentamos problemas, todos nós passamos por águas profundas, as dificuldades, tribulações, todos. Não existe pobre, não existe rico, não existe ninguém neste mundo que esteja nadando de braçada. Desculpa lá a expressão, mas é a forma mais fácil de entender. Ninguém nesse mundo está feliz. Por quê? Porque sempre tem alguma coisa que o incomoda. Claro que quando a pessoa tem o Espírito de Deus guiando os seus pensamentos, guiando a sua vida, dirigindo a sua vida, é claro que essa pessoa vai ter paz, mesmo em meio às tribulações, às lutas, às situações difíceis desse mundo. Quando a pessoa tem o Espírito de Deus, dentro dela há paz. Do lado de fora é guerra, problemas, tribulações, lutas, dificuldades. E isso não tem jeito. Enquanto a gente estiver neste mundo, nós estaremos sujeitos às consequências do pecado que começou lá atrás com Adão e Eva. Nós colhemos os frutos daquilo que nós plantamos. Eles plantaram e nós também plantamos, nós também... A pessoa diz assim, poxa, Adão e Eva pecaram e eu estou pagando a culpa. Não, se você estivesse no lugar de Adão e Eva, você também teria feito a mesma coisa. Porque Adão e Eva eram perfeitos. Adão e Eva eram perfeitos, eles tinham a presença de Deus. Eles foram feitos pelas mãos de Deus, com a imagem de Deus, a imagem e semelhança de Deus, do Altíssimo. Mesmo assim, eles caíram. Então, nós vemos assim que o erro, as angústias, os problemas estão sempre batendo a porta. E as pessoas, obviamente, quando não têm o Espírito de Deus, elas acabam abrindo a porta e deixando entrar aquilo tudo. Agora, quando a pessoa tem o Espírito Santo, ela se torna a pessoa mais poderosa na face da terra, porque ela tem o Espírito do Criador. O Criador é o Criador. É aquele que disse, haja luz. E a luz se fez. Já imaginou você com o Espírito de Deus, com o Espírito da criação dentro de si? Então, você vai lutar, vai enfrentar problemas, vai enfrentar tribulações, injustiças, ódios, calúnias e tudo mais, mas você vai vencer, vai prevalecer, porque Deus é com você. Qualquer que seja a situação, Ele é com você. É claro que quando a pessoa não tem o Espírito de Deus, a primeira coisa que acontece, quando a pessoa não tem o Espírito Santo, é a dúvida. A bandida dúvida. Dúvida para tudo. Por que isso? Por que aquilo? E se eu fizer isso, o que vai acontecer? Então as pessoas vivem assoladas pelas dúvidas. As dúvidas trazem o medo,
as preocupações, as ansiedades e todo o inferno desse mundo é absorvido pelas pessoas que não têm o Espírito de Deus. Por quê? Porque o Espírito de Deus é o Espírito da fé, da certeza, da convicção. A pessoa, quando tem o Espírito Santo, quando ela está cheia do Espírito Santo, quando ela está no Espírito, quando ela vive no Espírito, quando ela vive em comunhão com o Altíssimo, ela passa por lutas, por tribulações, mas ela tem a palavra viva de Deus dentro dela que rebate, que rejeita os pensamentos negativos, que rejeita os medos, que rejeita as dúvidas, que rejeita as ameaças, que passa por cima das tribulações, que passa por cima dos ódios, que passa por cima das injustiças, que passa por cima de todo o inferno deste mundo. Por quê? Porque ela está no Espírito. Ela está em Espírito. Ela está na fé. Ela se conforta, melhor dizendo, com a palavra de Deus. Por isso que muitas pessoas costumam dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Não é verdade? Só que há pessoas, infelizmente, que falam, tudo posso naquele que me fortalece, mas falam só da boca para fora. Porque da boca para dentro, elas estão fracassadas, caídas, perdidas, lamentando isso, lamentando aquilo, reclamando, choramingando e etc, etc, etc. Mas quando a pessoa tem o Espírito de Deus, no meio das tribulações, das lutas, meu Deus, eu sei que o Senhor é comigo, tenho certeza que o Senhor é comigo. Eu não sei o que fazer diante dessa situação, mas eu confio que o Senhor está no meu barco e o meu barquinho não vai afundar, porque o Senhor está aqui. Ainda que o Senhor esteja dormindo, se o Senhor está no barco, se o meu barco afundar, o Senhor vai afundar também. É uma questão de inteligência, de lógica. Mas a pessoa, quando tem o Espírito de Deus, ela luta, ela enfrenta, ela vai na fé, na convicção de que tudo posso naquele que me fortalece. Não é naquele que me fortaleceu, não. É aquele que me fortalece. Quer dizer, é presente. Deus é um Deus presente. Ele não é o Deus do passado, ele não é o Deus do futuro, ele é o Deus presente. Eu sou o que sou, disse Deus para Moisés. Eu sou. Eu sou. Então ele é hoje. Ele vai ser hoje, amanhã, depois da manhã, por toda a eternidade a mesma coisa. Quando você tem esse Espírito, você crê que Deus é consigo, com você. E quando você crê que Ele é com você, você fica forte. Você reage. Você não fica reclamando, lamentando, choramingando pelas esquinas, não, nem com os outros, nem buscando comiseração das outras pessoas. Porque as outras pessoas também estão passando por seus problemas. Então, como é que um cego vai guiar outro cego? Não tem jeito. Jesus disse que se um cego guiar outro cego, os dois vão cair no barranco, no precipício. Então, quando nós temos a luz de Deus, que é o Espírito Santo, daí a necessidade de se investir, de se colocar toda a força, todo o vigor, todo o pensamento, todo o coração, todo o sentimento, toda a inteligência, tudo para receber o Espírito Santo, justamente para que você seja forte dentro de si e venha ter condições de enfrentar esse mundo vil e vencê-lo. Porque Deus nos deu o Espírito Santo para isso, para que nós vençamos.
Você tem que vencer. Quando a pessoa tem o Espírito Santo, ela vence. Primeiro, ela vence a si mesma. Ela vence as suas dúvidas, seus medos, suas preocupações, suas ansiedades. Ela vence, porque ela tem o Deus vivo dentro dela. E ela vence as lutas externas. Ela permanece firme, porque o Espírito do Altíssimo é com ela. E é isso que é o mais importante na fé. Aliás, a fé, ela vem do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos dá a fé. Quando a gente age na fé, quando a gente age no Espírito, na fé, na certeza, na convicção, a gente não tem medo, a gente enfrenta o inferno. Foi o que aconteceu com Davi, um garoto inexperiente, nem foi convocado para a guerra, mas aquele menino tinha uma convicção, uma certeza de que o Deus de Israel não iria fracassar, não iria deixá-los perder a batalha. E ele foi para enfrentar o gigante apenas com uma pedrinha. Amiga e amigo, Deus quer se fazer grande na sua vida. Ele já é grande, mas ele quer se fazer grande aí dentro de você, para que você venha, então, glorificar o nome dele aqui na terra. Como que eu posso glorificar o nome dele aqui na terra? Quando você é testemunha viva da ressurreição dele. Você fala de forma convicta, você não deixa dúvida, você não deixa margem de dúvida, porque você sabe em quem você tem crido. E que quando você fala com convicção, com certeza, é Deus que está falando através de você. Essa é a realidade. E ele é santificado. O nome dele é santificado. Ele não é santificado, não, porque ele já é santo dos santos dos santos. Mas ele quer ser santificado aqui na terra. Ele quer que você seja testemunha dele aqui na terra. Para que os filhos das trevas, para que o inferno veja que mesmo diante de tantas lutas, dificuldades, problemas, você é aquela criatura vencedora. Porque isso não aconteceu com Adão e Eva. Adão e Eva eram perfeitos. Eles tinham a plenitude da presença de Deus. Sabe lá o que é Deus descer dos céus e passear com eles pelas tardes, pelo cair da tarde? Pois bem, Adão e Eva eram perfeitos. Eles não tinham defeitos. Nenhum, zero. Mesmo assim, eles caíram. Por quê? Porque desobedeceram à palavra de Deus. E isso criou esse mundo injusto, cruel e mau. Mas, quando você recebe o Espírito de Deus, então você se torna testemunha viva de que Jesus está vivo. Nesse momento, enquanto eu falo com você, nesse momento, pode notar, você sente algo diferente, você percebe algo diferente dentro de si. Você sabe que eu estou falando, você entende o que eu estou falando. Por quê? Porque o Espírito Santo convence você. Aquele que me convenceu, convence você. Aquele que me dirigiu, ele quer dirigir você. Então, não fique olhando para o leite derramado. Não fique olhando a morte da bezerra, pensando na morte da bezerra. Acabou, passou. Agora você tem que partir daqui para frente. E quando a gente parte daqui para frente, sabe o que é isso? É fé. Isso é a fé. A gente não fica olhando para trás. Se eu ficasse olhando para trás, às vezes eu lembro o passado como testemunha viva do que Deus fez na minha vida e através da minha vida. Mas eu não fico olhando para trás, eu não vivo da glória do passado. Eu vivo da crença, da fé que Deus me dá
para ver o invisível, crer no impossível. Então eu vou avante, eu vou em frente, mesmo frágil, débil, ainda assim, no Senhor Jesus, sou forte e mais do que vencedor. É isso aí. Então ele o nome dele na minha vida tem que ser santificado, como também na sua vida, para que então o mundo veja que só o Senhor é Deus. Então, o Senhor Jesus veio a este mundo para isso, para começar uma nova era, um povo que venha nascer de Deus e ser verdadeiro ícone nesta terra, para que o mundo saiba que só o Senhor é Deus. Então, amiga e amigo, quando não se tem o Espírito Santo, a pessoa vive como um ébrio, um embriagado, uma pessoa que não tem segurança. A pessoa, quando está embriagada, ela não tem equilíbrio. Ora ela cai para um lado, ora cai para o outro. Ela não tem equilíbrio. Por quê? Porque a mente dela está assolada por dúvidas, por medos e preocupações e ansiedades e o inferno inteiro. E aí quem ganha é o diabo. É o diabo. Essa é a realidade. Mas quando a pessoa tem o Espírito de Deus, ela lê a palavra, ela fortalece a sua mente, ela fortalece a sua vida. Veja só, hoje é o dia que se comemora o Dia das Mães. Isso aí é uma coisa muito comercial, só para vender flores, para vender presentes, para estimular o mercado, a indústria e o comércio. Para nós que vivemos na fé, o Dia das Mães ou o Dia dos Pais são todos os dias. Todo dia é dia da mãe, dia do pai. Todo dia. Todo dia. E isso a gente aprende com a nossa mãe, com os nossos pais. Bom, eu aprendi isso com eles. Por isso que a Bíblia diz que toda mulher sábia edifica a sua casa. O que é uma mulher sábia? O que é uma mulher sábia? A mulher sábia é uma mulher conduzida, dirigida pelo Espírito da sabedoria, que é o Espírito Santo. Veja que quem edifica a casa, quem deveria edificar a casa, era o homem. Mas não. O homem que é mais forte, que tem mais força, tem mais estrutura para edificar uma casa. Seja uma casa física, seja uma casa espiritual, seja a sua família. Mas não, é a mulher, quando ela é sábia, ela constrói a sua casa. Veja, por exemplo, quando uma mulher fica viúva, sem emprego e com filhos para criar, ela vence. A mulher vence quando ela é sábia, ela luta, ela faz das tripas coração e ela vence. Por quê? Porque ela é sábia. A sabedoria vem de quem? Vem de Deus. Quando a pessoa é sábia, ela é forte. Ela sabe em quem tem crido e ela prevalece. Mas, quando o homem fica viúvo com filhos, ele fica perdido, completamente perdido. Ele não sabe como lidar com a sua família, com a criação dos seus filhos. Então, fica esse texto aí, essa palavra da mulher
sábia, a mulher que tem o espírito da sabedoria, que é o Espírito de Deus, que estava sobre Jesus, o espírito da sabedoria, o espírito do conhecimento, o espírito do Senhor, o espírito do temor do Senhor, o espírito de conselho, o espírito de fortaleza, o espírito de conhecimento, o espírito de temor do Senhor. Então, quando uma pessoa tem o Espírito de Deus, ela tem a mente do Senhor Jesus. Então, ela constrói a sua vida, ela edifica a sua casa. No caso da mulher, ela edifica a sua casa. Então, mulher, a maior virtude que você tem, você que é mãe, ou que está para ser mãe, você que um dia vai ser mãe, saiba que quando há a sabedoria do Espírito Santo em você, você constrói a sua casa. Você tem força, você tem coragem, você tem ânimo. E eu falo isso também com experiência própria, porque eu vi a minha mãe cuidando dos 7 filhos. Eu vi a luta que ela tinha. O meu pai não movia uma palha, ele apenas trazia o pão nosso de cada dia para dentro de casa, mas a mamãe era quem sustentava a casa. Infelizmente, hoje a mulher perdeu essa sabedoria. Normalmente, há mulheres que são sábias porque têm o Espírito de Deus, mas há mulheres que, infelizmente, só querem conquistar, pensam que a sabedoria é ganhar dinheiro lá fora, mas deixa os filhos com outras pessoas e vai conquistar dinheiro. Aí ela conquista dinheiro, ela conquista o sucesso, ela conquista o conforto. Só que os seus filhos ficam à deriva, os seus filhos ficam largados e crescem sem o referencial de mãe e de pai. Então, por favor, você que é filha, filho, que vai homenagear sua mãe no dia de hoje, pense bem. O que mais agrada a mãe ou o pai é o sucesso do filho, é o filho ser bem-sucedido. Não digo isso explicitamente no que diz respeito a sucesso econômico, mas o sucesso de bom caráter, um bom nome, um nome que honra sua mãe, que honra o seu pai. Meu filho, toda mãe, todo pai tem prazer em falar, você conhece meu filho? Olha aqui, minha filha, olha só. Então, ver nos seus filhos, a mãe, o pai, ver nos seus filhos a manutenção da família ou o desenvolvimento da família. E isso só é possível quando o pai ou a mãe é dirigido pelo Espírito Santo. Por isso se faz necessário investir no recebimento do Espírito Santo para que você não venha ser fraca, frágil, debilitada. Às vezes eu conheço uma pessoa, aliás, conheço vários, que infelizmente são inteligentes, são capazes, né? Felizmente são capazes, são inteligentes, do ponto de vista humano, terreno, mas do ponto de vista espiritual é um fracasso. É um fracasso total. Porque são pessoas inteligentes, mas não são sábias. Não são sábias como toda mulher sábia que edifica a sua casa. Essa é a realidade. Veja só, o texto sagrado diz que toda mulher sábia edifica a sua casa. Mas a tola é o contrário da mulher sábia. A tola a derruba com as próprias mãos. É isso aí. Só em pensar
o número de mulheres sacrificadas, mortas estupidamente pelos seus respectivos maridos, a gente vê que essas mulheres não foram sábias, infelizmente, porque ao invés de edificar a sua casa, com as próprias mãos a destruíram, infelizmente. Então vamos raciocinar, vamos pensar bem. Todo santo dia é dia da mãe. Todo santo dia, eu diria, é dia da mulher sábia. Eu diria isso. Todo santo dia é dia da mulher sábia. Eu vejo isso na Esther, minha esposa. Ela sempre foi uma mulher de sabedoria e temor para com Deus, porque ela era temente ao Senhor, porque ela tinha o Espírito Santo, e tem, ela era sábia, ela sabia como conduzir os filhos, ela sabe. Então, ela é um referencial de Deus entre as mulheres neste mundo. Graças a Deus, né? Graças a Deus, porque ela foi sábia. Eu diria para você, se Esther não estivesse comigo, eu não estaria aqui. Porque só uma mulher sábia como ela poderia estar na força, dando força para a gente continuar crendo naquilo que Deus falou. Quer dizer, ela fez a parte da igreja do Senhor Jesus. Ela fez a parte de sustentar, levar aquilo que Deus lhe havia dado. Uma mulher sábia edifica, constrói a sua casa, a sua família. Não é casa de barro, não. É casa de carne. Casa de espírito. Muito legal isso. Toda mulher sábia edifica a sua casa. Toda. Eu ouço muito falar, a mulher sábia edifica a sua casa. Não é a mulher sábia. Toda mulher sábia. Qualquer mulher sábia edifica a sua casa. E isso, eu quero, com isso, agradecer. A mamãe está ausente, mas a mamãe foi uma mulher sábia. Ela foi uma mulher sábia e não conhecia a Deus, mesmo sem ter conhecimento de Deus, sem ter tido a oportunidade antes de conhecer a Deus. Ela já veio conhecer a Deus já quando estava já bem avançada em idade. Mas mesmo não tendo conhecido a Deus, ela sempre foi uma mulher sábia, muito sábia, porque aprendeu isso também com os seus pais. Então, a família se manteve, foi constituída, se manteve e não teve nenhum filho viciado, um filho drogado, um filho rebelde, nada disso. Todos os 7 filhos cresceram, constituíram família. Claro, nem todos se converteram, mas a mamãe fez o papel dela e deu o melhor dela. E graças a Deus pela mamãe. E graças a Deus por você, mamãe. Você também tem condições de edificar a sua casa com a sua sabedoria. Deus lhe deu sabedoria. Deus dá sabedoria. Quando Ele dá o Espírito Santo, Ele dá sabedoria. E ainda que não tenha o Espírito Santo, Deus dá sabedoria para todos. Ele dá sabedoria para todos.
os grandes inventores deste mundo tiveram sabedoria sem mesmo terem conhecido a Deus. Então, a mulher sábia edifica a sua casa. Hoje, eles comemoram aí o seu dia, mas nós, da fé no Senhor Jesus Cristo, comemoramos o Dia das Mães todo santo dia, porque nós a respeitamos como a rainha do lar, como a rainha do lar. Graças a Deus. Então, você, amiga e amigo, tem se comportado de forma diferente, você não tem sido sábia, você tem sido tola na sua vida cotidiana, no lidar com o seu marido, com os seus filhos, no lidar com os seus pais, que talvez sejam incrédulos. Bem, nós estaremos orando para todas vocês, especialmente no dia de hoje. E vamos orar para os pais também, porque uma mulher sábia precisa de um pai que seja também forte para dar suporte. Tá bom? Deus abençoe a todos e até logo mais em nome do Senhor Jesus. Amém. Lasciati mi scegli mele tu, un sul cascuria trairà. Mi dissi vieni con me stasera, una sera che pari a magia, una cantina che durava musto, lugori mio, gli incidetti tutto. Gira chiagnina lenta e sorda, e giro frasso che canta ancora, che non è vino rosso come fuoco, ambivio frasso, scordavo loco, manichini, dove speranza, da sta terra tutto danza. Prega Maria che faccio milico, mi persi su dai panni rossi, c'era una croce fatta d'olivi, mi dai sopra senza scusa. Prega Maria, non sa ciucciù, se era morio era tabù. Ammuzzo tutto frasso, scioglieva cori come passo. Tu c'era notte in vento, con una luna appesa senza pentimento. Una voce mi chiamava tu funno, scendi ancora un perdi sto mondo. Da cantina il tempo si ferma, ogni goccia è storia eterna. Cutti a me lato, cutti a me cori, sti stidi cacciato non mori. Scuro fora, ma luci dintra, a voci do, sempre mi senta. Prega Maria che faccio milico, mi persi su dai panni rossi, c'era una croce fatta d'olivi, mi dai sopra senza scusa. Prega Maria, un saccio giù, se era morio era tabù. Lasciati mi scigno mele tu, ogni volta, ogni giornata, a ti attorno in ta cantina, con vino speranza e una picca rovina.